Saudações, saudações a todos, camaradas. Salve, salve, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um vídeo, a leitura crítica comentada da obra O Mal Está na Civilização, do Sigmund Freud. Já estamos quase no final da obra. Percorremos aí um percurso interessante sobre o pensamento do Freud acerca do processo civilizatório, a luta constante entre duas forças muito fortes que são orientadas pelo princípio do prazer, e o princípio da realidade, através das forças de Eros e Thanatos, dessa tensão entre o sujeito cultural, vamos assim dizer, e este âmago instintivo, pulsional, que nos coloca às vezes em situações complicadas, nos coloca em xeque quanto ao processo civilizatório. E é interessante porque perpassa por uma série de questões relevantes, questões relativas não só ao psíquico, mas também ao social. O texto que a gente está escorrendo discute essa origem do sentimento da culpa, que surge da autoridade externa ou interna, levando o indivíduo a buscar satisfação ou a se envergonhar diante dela, a renúncia à satisfação das demandas do superego, seja por culpa ou por punição, que é vista como uma forma de evitar a punição ou a perda de liberdade, mas também pode gerar os sentimentos de infelicidade, pois a culpa, gente, esse sentimento de culpa, é uma condição que mantém o indivíduo em um estado de tensão e insatisfação interna. Então, por isso que o indivíduo, segundo Freud, está sempre nessa tensão interna entre a cultura e suas demandas mais fortes, mais primitivas, no que concerne ao sujeito, à sua subjetividade. A gente parou ali na parágrafo que ele termina com o sentimento de culpa. Porém, antes, vou pedir a vocês aqui encarecidamente que se inscrevam, dê like, comentem, certo? É um canal que procura trabalhar nesse sentido, de trabalhar textos. Tem um vídeo sobre o suicídio de Karl Marx, certo? Tá muito bacana, muito interessante. Para quem não conhece essa obra de Karl Marx, é um texto que ele fala sobre uma outra obra de um arquivista e policial da França do século XIX, onde trabalha as questões relacionadas ao patriarcado, ao machismo da época. Então, tem vídeos, tem lives com professores renomados, profissionais que estudam outras questões relativas à sociedade, que envolve questões relativas também ao sofrimento psíquico. Então, o canal é voltado para essa área sobre o sofrimento psíquico e suas demandas, suas origens, os problemas filosóficos, problemas sociais. Então, é um canal assim que tem uma certa dificuldade, para se popularizar. Não acho que vai se popularizar tão fácil,
né? Justamente porque é muito específico, é algo que tem um projeto assim de trabalhar o texto, os textos que eu gosto, né? Os textos que eu acho que são interessantes. Então, quem puder ajudar, contribuir nesse sentido, faça esse esforço, se inscrevam, dá like, comentem, tudo mais, certo? Aí ajuda bastante, porque o algoritmo é contra a gente, certo? Aí se inscreva nos canais, se inscreva no Gap Filosófico, se inscreva no Orientações Filosóficas, são canais que sempre estão fazendo parceria com a gente e que nos ajuda bastante nesse processo. Meu canal é novo e por isso precisa desse apoio, tá? Quem quiser apoiar também com valores, pode apoiar. Tem na descrição do canal. Então, é isso, tá? Quem quiser aí ajudar, agradeço bastante. E paramos aqui na página 59. Eu estou usando uma edição da Autêntica, que é uma edição que é a tradução direta do alemão. Tem outra também muito boa, que é da Companhia das Letras, mas aqui nesse caso eu estou usando o da Autêntica. Então vamos lá. Essas relações são tão emaranhadas e ao mesmo tempo tão importantes que, apesar dos perigos da repetição, ainda gostaria de abordá-las por outro lado. A sequência temporal seria, portanto, a seguinte: primeiro, renúncia pulsional em consequência do medo da agressão da autoridade externa. É a isso que equivale o medo da perda do amor. O amor protege dessa agressão, da punição. Depois, estabelecimento da autoridade interna. Renúncia pulsional em consequência do medo dessa autoridade, medo da consciência moral, né? Ele chama de e o amor protege dessa agressão da punição, depois estabelecendo a autoridade interna, né? Renúncia pulsional em consequência do medo dessa autoridade, medo da consciência moral. No segundo caso, equivalência entre ato mal e intenção má, portanto, consciência de culpa, necessidade de punição. O Freud aponta essa ideia de que, mesmo não tendo uma pessoa para vigiar, né, uma pessoa externa vigiando nossas atitudes, nós mesmos nos policiamos quanto aos nossos comportamentos. Ou seja, existe uma instância interna que nos vigia, né, e que nos acusa. E até aqui, né, continuando até aqui, isso certamente ficou claro, mas onde resta espaço para o fortalecimento da consciência moral sob a influência da infelicidade, da renúncia imposta do exterior, para a extraordinária severidade severidade da consciência moral entre os melhores e os mais dóceis. Já explicamos as duas particularidades da consciência moral, mas supostamente ficou a impressão de que essas explicações não chegaram até o fundo, de que deixam um resto inexplicado. E aqui, finalmente, intervém uma ideia que é inteiramente própria à psicanálise e desconhecida ao modo de pensar habitual dos seres humanos. Ela é de tal natureza que nos permite entender por que o assunto teve de nos parecer tão confuso e opaco, pois ela diz que, no início, a consciência moral, mais exatamente o medo, que mais tarde se torna a consciência moral, é, na verdade, a causa da renúncia pulsional, mas que mais tarde a relação se inverte. Toda renúncia pulsional se torna, a partir de agora,
uma forte dinâmica da consciência moral. Cada nova renúncia intensifica a sua severidade e intolerância. E se apenas pudéssemos colocar isso em consonância com a história da origem da consciência moral, tal como a conhecemos seriamente, tentados a admitir a seguinte tese paradoxal: a consciência moral é a consequência da renúncia pulsional, ou a renúncia pulsional, que nos é imposta de fora, cria a consciência moral, que então exige mais uma renúncia pulsional. Então veja que aquela tal divisória entre o interno e o externo, nesse sentido, ela não é tão simples. O interno depende do externo, o externo depende do interno, né? E aqui vale lembrar a ideia do Borromiano, né, e Lacan, ou aquelas garrafas, né, tridimensionais de Lacan, em que o fora e o dentro não está tão definido, né? Na verdade não é definido, aquela garrafa que o Lacan desenvolve, e por isso ele fala a garrafa de Klein, né? E que ele usa ali ao longo dos anos 60 e 70, né? Sendo uma das principais teses do Lacan, em que ilustra um pouco, né? Cria uma forma ilustrativa desse processo, né, em que o interno e o externo não há uma definição como a gente imagina, né? As coisas meio que estão relacionadas uma com a outra, né? Por isso que aí ele aponta esse termo paradoxal, né? Então, uma coisa alimenta a outra, tá? Então, ele continua aqui, né? Afinal, a contradição entre essa tese e o que afirmamos anteriormente sobre a gênese da consciência moral é tão grande e vemos um caminho para reduzi-la ainda mais, a fim de facilitar a exposição. Tomemos o exemplo da pulsão de agressão e suponhamos que, nessas condições, sempre se trate da renúncia pulsional. É evidente que essa será apenas uma suposição provisória. O efeito da renúncia pulsional sobre a consciência moral ocorre, então, de maneira tal que cada parcela de agressão que deixamos de satisfazer é assumida pelo superior, e a sua agressão contra o eu aumenta. O que não está bem de acordo com isso é o fato de a agressão originária da consciência moral ser a severidade prolongada da autoridade externa, ou seja, de não ter nada a ver com renúncia. Mas superamos essa desarmonia se supusermos outra derivação para esse primeiro movimento de agressão no superior, contra a autoridade que impede à criança as primeiras, mas também as mais importantes satisfações. Tem de necessariamente ter se desenvolvido nela uma medida considerável de inclinação à agressão, não importando de que espécie eram as renúncias pulsionais exigidas. Forçada pela necessidade, a criança precisou renunciar à satisfação dessa agressão vingativa. Ela sai dessa situação economicamente difícil pela via de mecanismos conhecidos, acolhendo em si por identificação. Essa autoridade inatacável
que agora se torna o super-eu e apodera-se de toda aquela agressão que, enquanto criança, teríamos gostado de praticar contra ela, o eu da criança precisa se contentar com o triste papel da autoridade rebaixada dessa forma, do pai. Trata-se de uma inversão da situação, como é tão frequente. Se eu fosse o pai e o seu filho, te trataria mal. Entre aspas. A relação entre super-eu e eu é a do retorno, desfigurado entre stealth pelo desejo, e de relações reais entre o eu ainda não dividido e um objeto externo. Isso também é típico, mas a diferença essencial é que a severidade originária do super-eu não é aquela, ou não é muito bem aquela que experimentamos da parte dele, ou que a ele atribuímos, mas representa a própria agressão contra ele. Se isso procede, pergunta-se Freud, podemos realmente afirmar que a consciência moral teria no início surgido da repressão de uma agressão e no curso posterior teria se fortalecido com novas repressões como essas. Então aí ele está vendo como é que esse processo, né, vai se dividindo, como eu falei anteriormente, né? Não é que nasceu o super-eu, o eu e o id ao mesmo tempo, né? Você primeiro tem o id, né, o isso, depois vem o eu e depois o processo de super-eu, que vai se construindo na civilização, vai se construindo na cultura, né? A questão aqui que se coloca, eu acho que é interessante, é como esse processo se deu nesse passado, né? Nessa antiguidade histórica, né? Em que o homem, enquanto criatura, né, ela vai desenvolvendo esse aspecto, essa tripartição do psíquico. Então, como é que essa violência, que em vez de se exteriorizar, ela se interioriza, né? Formando assim uma separação desse eu e uma outra parte que fiscaliza esse eu, né? Fiscaliza os processos de demanda e processos de pulsões, né? Que sempre, como eu falei, tende a se exteriorizar. Então, isso aí é uma questão interessante, porque é desse problema que vários outros termos e conceitos freudianos vão se desenvolvendo também. Tipo do recalque primitivo, como essas pulsões que teriam um destino e aí sofre, essas mudanças de rota, né? E aí descamba para outras áreas, né? Você vai para sublimações e aí vai formando outros subprocessos. E aí é uma questão interessante que esse texto aponta, né? Então, continuando. E agora, qual dessas duas concepções está certa? Então, temos as duas concepções, né? A primeira que nos parecia geneticamente não inatacável, ou essa nova, que aprimora a teoria de uma maneira tão bem-vinda? Evidentemente, ambas se justificam também segundo o testemunho da observação direta. Elas não se opõem uma à outra e até mesmo coincidem em um ponto, pois a agressão vingativa da criança também será determinada pela medida de agressão punitiva que ela espera do pai.
mas a experiência ensina que a severidade do superior desenvolvida por uma criança não reproduz de modo algum a severidade do tratamento que ela própria experimentou. Então, a severidade desse superior não necessariamente vai ter o mesmo tratamento, a mesma severidade que teve com a relação com o pai. Aqui o pai é a lei, né? Ele continua. Elas parecem ser independentes. Uma criança que recebeu uma educação amena pode adquirir uma consciência moral severa. No entanto, também seria incorreto querer exagerar essa independência. Não é difícil nos convencermos de que a severidade da educação também exerce uma forte influência na formação do superior infantil. Isso significa que na formação do superior e no surgimento da consciência moral atuam conjuntamente fatores constitucionais inatos e influências do meio, do ambiente real, e que isso de forma alguma é estranho, mas a condição etiológica geral de todos os processos dessa espécie. Uma coisa interessante, né? Às vezes tem essa ideia, esse senso comum de que uma família muito liberal, né, falando aqui em termos de comportamentos, vai ter uma criança necessariamente também com aspecto liberal, progressista, ou algo que desse tipo, né? Nem sempre, tá? Assim como pais muito severos também não vai necessariamente a criança vai crescer com um comportamento muito severo consigo mesma, vai ter um superego muito forte. Então isso não é assim. Vai depender também de outras situações, de outras questões que a criança então pode desenvolver ou por um lado muito progressista ou ao contrário. Vai ser uma criança mais recalcada, mais contida, a criança mais, às vezes até mais reacionária do que os pais, tá? Então não é verdade que uma família progressista necessariamente vai ter uma criança que vai crescer do mesmo modo, justamente porque vai depender de outros fatores, vai depender do meio em que ela vive, né? Todas outras questões familiares, parentes, escolas e tudo mais. Então, nada desse tipo, não existe um determinismo subjetivo que vai formar determinadas subjetividades em consonância com o aspecto familiar restrito, né? Ou seja, não é determinado tão simplesmente dessa forma, como as pessoas acham que é, né? Não é um professor progressista que vai fazer com que os jovens, por exemplo, vão se tornarem progressistas. Pode ser o contrário, né? Às vezes a reação é o contrário, né? Aí você vai ter jovens que podem compreender mais ou, pelo contrário, pode ter uma reação mais conservadora ou vice-versa. Então, nada de cair nesse determinismo. Freud não é determinista nesse sentido aqui, tá? Há muitos que acham que é, mas não vejo por esse lado. O próprio Freud aponta isso. Então vamos lá. Para onde eu parei?
Também podemos dizer que, quando a criança reage aos primeiros grandes impedimentos pulsionais, com uma agressão demasiada, ela está seguindo ao fazer um modelo filogenético e está indo além da reação justificada na atualidade, pois o pai dos tempos pré-históricos era certamente terrível e podia-se esperar dele o grau mais extremo de agressividade. As diferenças entre as duas concepções da gênese e da consciência moral diminuem, portanto, ainda mais se passarmos da história do desenvolvimento individual para o do filogenético. Em compensação, aparece uma nova diferença importante nesses dois processos. Não podemos negligenciar a hipótese de que o sentimento de culpa da humanidade provenha do complexo de Édipo. Certo? Então, aqui ele ainda mantém fortemente essa ideia. E que foi adquirido com o assassinato do pai pela união dos irmãos. Naquele tempo, aqui ele está novamente trazendo para essa obra algo que ele já apontou em outras obras, certo? Já apontou lá o Futuro da Ilusão, ele aponta isso já no começo lá, né, no Totem Tabu. Então ele traz novamente essa ideia, né, essa tese. Ele continua: naquele tempo houve uma agressão que não foi reprimida, mas executada. A mesma agressão cuja repressão deve ser a fonte do sentimento de culpa na criança. Eu não me surpreenderia agora se um leitor exclamasse irritado, entre aspas. Então é inteiramente indiferente se matarmos o pai ou não. De qualquer maneira, teremos um sentimento de culpa. Nesse caso, podemos nos permitir algumas dúvidas. Ou está errado que o sentimento de culpa provém de agressões reprimidas, ou, então, toda essa história do assassinato do pai é um romance. E os filhos do homem pré-histórico não mataram seus pais com mais frequência do que o fazem os de hoje. Além disso, se esse não é um romance, não é nenhum romance, mas uma história plausível, então teríamos um caso em que aconteceria aquilo que o mundo inteiro espera, ou seja, que nos sintamos culpados por realmente termos feito algo que não pode ser justificado. E para esse caso que, de qualquer maneira, acontece todos os dias, a psicanálise ficou nos devendo explicação. Isso é verdade e deve ser reparado, mas também não é nenhum segredo especial quando ficamos com o sentimento de culpa após fazermos algo errado e porque o fizemos, deveríamos antes chamar esse sentimento de remorso. Ele diz respeito apenas a um ato, pressupondo naturalmente que uma consciência moral, a propensão a se sentir culpado, já existisse antes do ato. Portanto, um remorso como esse nunca irá nos ajudar a encontrar a origem da consciência moral e do sentimento de culpa. Nesses casos cotidianos, o andamento costuma ser o de que uma necessidade pulsional adquiriu a intensidade para fazer valer a sua satisfação contra a consciência moral, ainda que com a sua força limitada, a de que, com o enfraquecimento natural da necessidade causado por sua satisfação, é restaurada a relação anterior de forças. Portanto, a psicanálise faz bem ao excluir dessas discussões o caso do sentimento de culpa por remorso, por mais frequente que ele possa ser e por mais que seja sua importância prática. Deixa eu ver aqui onde a gente está. Já está acabando. Vamos continuar. Mas, se o sentimento de culpa remontar até o assassinato do pai originário, tratou-se, afinal, de um caso de remorso. E por acaso, não haveria naquela época, de acordo com os pressupostos, consciência moral e sentimento de culpa antes do ato? De onde veio o remorso nesse caso?
Certamente, esse caso tem de nos esclarecer o segredo do sentimento de culpa e colocar um fim aos nossos embaraços. E penso que o faça. Esse remorso foi o resultado da ambivalência primordial de sentimentos em relação ao pai, pois os filhos o odiavam, mas também o amavam. Depois que o ódio foi apaziguado com a agressão, no remorso pelo ato veio a luz do amor, erigiu superior por identificação ao pai. Então veja aqui esse processo, né, de interiorização, né? Ele então, segundo Freud, o supereu se forma a partir dessa identificação do pai. Um pai que, por um lado, eles odiavam, porque detinha todo o poder, né, sobre as fêmeas, por outro lado, o amavam também, porque os protegia. Então veja que não é algo uma explicação meramente lógica, mas uma explicação dialética. Ele continua: deu-lhe o poder do pai, como que por punição pelo ato de agressão praticado contra ele, criou as restrições que deveria proteger contra a repetição do ato. Então, sim, que mata o pai, aparece esse sentimento, né, o remorso, né, o remorso pelo ato, né, do assassinato, e aí cria esse superior, né? E como a inclinação à agressão em relação ao pai se repetiu nas gerações seguintes, olha aí, há sempre essa inclinação, né, uma agressão. Ele vai dizer que essa repetição ela se perpetua durante algumas gerações. Ele vai dizer aqui, ó, o sentimento de culpa continuou existindo e reforçou-se novamente a cada agressão reprimida e transferida para o superior. Penso que agora, finalmente, compreendemos duas coisas com toda clareza: a parte do amor no surgimento da consciência moral e a inevitabilidade fatal do sentimento de culpa. Assassinar o pai ou abster-se do ato não é realmente decisivo. Tem-se necessariamente de se sentir culpado nos dois casos, pois o sentimento de culpa é a expressão do conflito de ambivalência da eterna luta entre Eros e a pulsão de destruição ou de morte. Esse conflito é alimentado assim que é atribuída ao ser humano a tarefa da vida em comum. Enquanto essa comunidade só conhecer a forma da família, ele tem de se manifestar no complexo de Édipo. Instituir a consciência moral e criar o primeiro sentimento de culpa. Se for tentativa uma ampliação dessa comunidade, o mesmo conflito se prolonga e se reforça em formas que são dependentes do passado e terá como consequência uma nova intensificação do sentimento de culpa. Como a cultura obedece a um impulso erótico, né, um impulso erótico interno, que lhe ordena reunir os seres humanos em uma massa intimamente ligada, ela só pode atingir essa meta pela via de um fortalecimento sempre crescente do sentimento de culpa. O que foi iniciado com o pai se consuma com a massa. Se a cultura for o percurso de desenvolvimento necessário da família até a humanidade, então essa indissoluvelmente ligada a ela, então está indissoluvelmente ligada a ela, como consequência do conflito de ambivalência inato, como consequência do eterno desacordo entre amor e anseio de morte, a intensificação do sentimento de culpa talvez seja elevado a um ponto que o indivíduo ache difícil tolerar. Somos lembrados da comovente acusação da grande poeta
contra os poderes celestiais. Aqui citando a poesia, certo? Canções do rapista do Goethe, do William Meister, né? Guilherme Mestre Guilherme. Vocês nos conduzem para a vida e deixam que o pobre se torne culpado. Depois o abandonam ao tormento, pois toda a culpa é vingada na terra. Ele continua. E bem que podemos suspirar com o reconhecimento de que é dado a certas pessoas extrair verdadeiramente sem esforço do turbilhão dos próprios sentimentos os conhecimentos mais profundos, aos quais o resto de nós tem que preparar o caminho para meio de uma incerteza torturante e de um tatear incansável. Então, concluindo aqui esse processo, Freud desenvolve. Vocês vejam que não é um tema fácil, pois o Freud está trabalhando sempre com problemas ambíguos, problemas que não são assim o argumento simplesmente lógico de oposição, mas de movimento dialético, sempre apontando esses movimentos dentro do texto, de ambiguidades, de positividade e negatividade. Então, esse último trecho, então, ele é muito interessante. Tá? Ele explica que o sentimento de culpa surge de uma interação entre o indivíduo e a autoridade, seja ela interna ou externa. Isso aí tem que ser sempre lembrado. Ele vai dizer que quando alguém comete uma ação que contraria os padrões morais ou o ideal do que é considerado aceitável pela sociedade ou pela própria consciência, esse indivíduo se sente culpado. Para evitar punições ou a perda de liberdade que esses sentimentos podem acarretar, a pessoa muitas vezes se abandona ao conflito da culpa. Aquilo que eu falei no vídeo anterior, né? Não adianta, por exemplo, no cristianismo, a ideia de salvação, ela não é o suficiente, né? Dentro da subjetividade, principalmente da subjetividade do cristão, porque o super-eu, ele está sempre colocando a todo momento um movimento de culpabilização das condições do indivíduo, né? Então ele é sempre apontado como o culpado de tudo que acontece, né? E porque isso também por outro lado, realimenta o argumento do capitalista, né? O argumento do capitalista também é esse. Você não conseguiu vencer porque você não foi forte o suficiente, você não venceu porque você foi fraco, não trabalhou o suficiente, né? Não atingiu altos padrões econômicos porque não foi bom o suficiente, não trabalhou o suficiente. Então você é o indivíduo que está sempre culpado de todos os seus fracassos, né? Os seus ganhos, sim, mas principalmente dos seus fracassos. Porque sempre quando vem com a questão, quando você ganha,
você, na maioria das vezes, o sujeito nunca se reconhece como se esforçou bastante, mas aquilo ali foi dado por uma divindade, né? Foi graças à divindade, né? Sempre é isso, né? Então, graças a Deus, ele que me proporcionou essa graça, né? Mas quando se trata dos fracassos, a culpa geralmente é toda e completa a responsabilidade do próprio indivíduo. Né? Então, se a gente olhar por esse lado, a gente vê que o discurso, né, do supereu, né, do sentimento de culpa no cristianismo, historicamente sempre foi favorável ao discurso do capitalista. Tá? É interessante a gente perceber, notar. E mais, para Freud, evitar punições ou a perda de liberdade que esses sentimentos podem acarretar a pessoa, muitas vezes se abandona o conflito da culpa, né, tentando se justificar ou se eximir da responsabilidade. Essa dinâmica, então, mantém o indivíduo em um estado de tensão contínua, onde a culpa se torna uma força que influencia seu comportamento e suas emoções. A gente deve lembrar sempre disso, porque muitas vezes dificultando o sentimento de paz interior e afetando sua saúde psíquica. Então, aqui é que a gente pode considerar, né, como algo relevante, algo importante, algo que precisa sempre estar presente na compreensão do pensamento de Freud. Outra coisinha também. Eu acho que esse texto pode explicar, né? É que após um determinado evento, as pessoas podem sentir que suas ações ou comportamentos não foram completamente autênticos ou verdadeiros, levando-as a buscar a reconciliação com aquilo que realmente deram de si. A esse esforço de auto-reconhecimento, né, e de aceitar a própria verdade, segue-se uma espécie de esforço de pacificação, ainda que incompleto, que envolve a compreensão profunda dos próprios sentimentos e conhecimentos. É uma busca por entendimento interior, né? Essa busca por esse entendimento interior é importante para o indivíduo, pois o ajuda a caminhar pelo meio de uma sensação de incertezas e instabilidade que é considerada perturbadora e inevitável na experiência humana. De outra forma, o trecho também vai enfatizar a necessidade de autoavaliação honesta e também aceitar a complexidade e a insegurança como partes integrantes da condição humana. O trecho expõe um pouco dessa condição humana que é tão difícil, né? Entre as exigências do mundo externo e as nossas demandas internas. Como é que a gente pode harmonizar esse processo? Então, fica essa mensagem nesse vídeo. Acho que dá para pensar muita coisa sobre isso. E novamente agradecendo, lembrando a todos que chegou até aqui, e se inscrevam, dê like, comentem. Tá? Acho que é importante, como falei a vocês, é um canal novo que precisa desse apoio. Tá?
Também se inscreva nos canais parceiros, GAP Filosófico, Orientações Filosóficas, tá? E tem outros vídeos, tem lives com alguns professores, tem vídeo sobre um professor Caio Souto, muito interessante, sobre a saúde nas comunidades indígenas, né, do Amazonas. Tem uma live sobre professor que estuda fascismo, sobre o punk rock. A gente também está lendo, eu com o GAP Filosófico, a obra do Zizek, né? Também vale a pena, que é Vivendo no Fim dos Tempos, né? do Zizek. Tem uma série de vídeos já sobre psicologia das massas e análise do eu, também do Sigmund Freud, para quem estuda as massas, né, que são lideradas por líderes que tem a ver um pouco aí sobre o totalitarismo, sobre essas questões, que é interessante para os estudos contemporâneos. Tem vídeo sobre o suicídio de Karl Marx. Então tem bastante material aí interessante no canal. Quem tiver interesse, tem sobre Byung-Chul Han também, que é um estudo que eu faço com o GAP Filosófico, com o Alberto. Também interessante. A gente estudou Sociedade do Cansaço. Então pesquisa aí no canal, tem todos esses vídeos, essas lives super interessantes, tá? Então, terminando aqui, hoje é domingo, tem um resto de domingo prazeroso, tranquilo. Uma boa noite a todos. Abraço.